Bom, pessoal, mais um vídeo da revista Calibre, e eu estou fazendo esse vídeo porque eu não queria perder a oportunidade de refutar o jurista Wagner Moura, que fez o ator Wagner Moura, né, que publicou um artigo na Folha com o título Pela Legalidade, certo? Começando no artigo dele, ele diz o seguinte: ser legalista não é o mesmo que ser governista. Ser governista não é o mesmo que ser corrupto. É intelectualmente desonesto dizer que os governistas ou simplesmente contrários ao impeachment são a favor da corrupção. A minha refutação é a seguinte: essa vai ser mais adiante, pois as falácias do cara são tantas que ele mesmo se refutou. Ou seja, hoje em dia os esquerdistas estão mais perdidos que filha da puta em Dia dos Pais, tá? Aí ele diz o seguinte: embora me espante o ódio cego por um governo que tirou milhões de brasileiros da miséria e deu oportunidade nunca antes vistas para os pobres do país. Minha refutação é a seguinte: enquanto na Secretaria de Assuntos Estratégicos, CA, da Presidente da República, define que a classe média brasileira é composta por quem tem renda de 291 a 1.019 familiar por capita, Dilma fazia um autoelogio errôneo na The Economist, afirmando que seu partido incluiu 40 milhões de pessoas na classe média, com 291 por cabeça. Ou seja, ela tirou 16,4 milhões de ex-miseráveis apenas nos últimos 7 meses. Certo? Isso naquele tempo, né? O método agora é impedir que as famílias tenham renda mínima inferior a R$70 por cabeça. Então, para o governo, por exemplo, um casal com 3 crianças, com renda mensal de R$350, ele é miserável. Então, tem que ter 70 por pessoa, com mais R$2 do novo programa Brasil Carinhoso, atinge 352 e deixa oficialmente a miséria. Pronto. 350 é miserável, 352 deixou a miséria. Resumindo, 40 milhões retirados da miséria é fake, é uma fraude. Certo? 352 deve ser um almoço do jurista Wagner Moura, tá? Aí ele diz o seguinte: não nego em nome dessas conquistas as evidências de que o PT montou um projeto de poder amparado por um esquema de corrupção. Ele não nega. Isso precisa ser investigado de maneira democrática e imparcial. Aí ele não nega as evidências da corrupção do PT, ou seja, ele acabou de refutar o início do seu texto, onde ele afirmou: é intelectualmente desonesto dizer que os progressistas ou simplesmente contrários ao impeachment são a favor da corrupção. Bem, aqui nessa frase ele fere o princípio da não contradição de Aristóteles. Aquilo que é, enquanto é, não pode não ser. Resumindo, o princípio da não contradição não comporta ambiguidades. Isso significa que a razão não concebe como verdadeira uma coisa ser, pensamento, etc., que é igual e diferente de si mesmo ao mesmo tempo. Certo? A verdade é que o impeachment é parte da Constituição e só é chamado de golpe por fora da lei e adeptos do crime. Ponto. Aí ele continua: o esfacelamento das ideias progressistas, que tradicionalmente gravida ao redor de um partido de esquerda, é também reflexo da decadência moral do PT, e assim como a popularidade crescente de político fascista como Jair Bolsonaro. Ué, mas o que tem a ver Jair Bolsonaro com Lava Jato, com o PT? Aí a gente vê o porquê que não tem nada a ver e o que está essa falácia toda, tá? Não pode haver decadência moral em um partido de esquerda. A partir do momento que é de conhecimento que Karl Marx, tá,
acredita que as leis, a moral e a religião são preconceitos burgueses. Tá? E onde é que está escrito isso? Na Bíblia marxista, na página 79. Aqui, tá? Página 79. Deixa eu ver se dá para enxergar aí. 79, aqui, ó. As leis, a moral, a religião são para eles meros preconceitos burgueses, por detrás dos quais ocultam outros tantos interesses burgueses. Certo? Então vocês não podem falar em lei, em moral, em religião, entendeu? Essa é a verdade. E fascista, senhor Wagner Moura, são os parasitas que adoram empresas estatais e monopólios comerciais. Nada a ver com Jair Bolsonaro. Fascistas, tá? O que eles defendem? O fim da religião, o fim das liberdades individuais, intervenção do Estado total, tá? Na vida das pessoas, o fim da propriedade privada, certo? Isso são pessoas fascistas, certo? Tudo para o Estado, nada contra o Estado e nada fora do Estado. Isso são pessoas fascistas, certo? E aí, continuando, o que está em andamento no Brasil hoje, no entanto, é uma tentativa revanchista de antecipar 2018. O país vive um estado policialesco, movido por ódio político. Sérgio Moro é um juiz que age como promotor. As investigações evidenciam atropelos aos direitos consagrados da privacidade e da presunção de inocência. São prisões midiáticas, condenações prévias, linchamentos públicos, interceptações telefônicas questionáveis, vazamentos de informações seletivas para uma imprensa controlada por 5 famílias, etc. Quero dizer aí para os juristas Wagner Moura, tá? Quero trazer essa informação para esse jurista importante que nós temos aí na nação, que o Sérgio Moro, ele é formado há 21 anos pela Faculdade Estadual de Maringá, certo? Ele é juiz federal há 20 anos. Ele estudou no Harvard Law School. Participa de programas de estudo de lavagem de dinheiro promovido pelo Departamento do Estado americano. É mestre em Direito pela Universidade do Paraná. É doutor em Direito pela Universidade Federal do Paraná. Prendeu 97 pessoas no caso do Banestado, tá? Prendeu 103 na Operação Farol da Colina. É indicado pela Associação de Juízos do Brasil para ocupar a vaga deixada por Joaquim Barbosa no Superior Tribunal Federal. Tem 5 periódicos, tem 4 livros publicados. É um das maiores autoridades em lavagem de dinheiro e evasão de divisa das Américas. Mas, quem entende justiça é o ator Wagner Moura. Aí ele continua. Você que, como eu, gostaria que a corrupção fosse investigada e políticos corruptos fossem para a cadeia, não pode se render a esse vale tudo típico dos estados totalitários. Isso é combater um erro com outro. Seria muito útil, tá, que o ator apontasse qual é o estado totalitário que segue todos os trâmites legais com amplo espaço à defesa e ao contraditório. Se fosse nosso caso, o ator não teria esse espaço para vomitar esse conjunto de abobrinhas. A verdade que o ator não admite é que o rito do impeachment foi validado pelo STF e ficar contra isso é ficar contra a Constituição, tá? Aí ele diz, em nome da moralidade, barbaridades foram cometidas por governos de direita e de esquerda. A luta contra a corrupção foi também mote usado pelos que apoiaram o golpe em 1964.
O discurso do Wagner Moura é um discurso de quem não respeita o Estado democrático de direito e a Constituição e a civilização. Você deve ter muito medo de qualquer esquerdista dizendo impeachment é golpe. Essas pessoas são inimigas da lei e das instituições. Só isso. E aí ele continua. Em comum, o fato de todos os higienizadores se considerarem acima da lei por fazerem parte de uma nobre cruzada pela moralidade. Vocês vejam como ele ataca a moralidade o tempo inteiro, né? O tempo inteiro, ou seja, ele não abandona o mestre. O mestre mandou. Moral, lei e religião são preconceitos. E é isso que ele acha, certo? Então eu vou te dizer o seguinte... o impeachment sem crime de responsabilidade provado contra a presidente é inconstitucional. Então eu vou te dizer o seguinte, senhor jurista Moura. Na verdade, tá? Ou a verdade nua e crua é que a presidente praticou 7 crimes, tá? Primeiro, crime de responsabilidade. Segundo, crime de desobediência. O terceiro, extorsão. O quarto, crime eleitoral. O quinto, crime de responsabilidade fiscal. O sexto, falsidade ideológica. O sétimo, improbidade administrativa. Só isso. O fato do ministro do STF, Gilmar Mendes, promover em Lisboa um seminário com oposicionistas como o senador Aécio e José Serra é no mínimo estranho. A foto do juiz Moro com João Dória em evento empresarial é no mínimo inapropriado. Então, sobre o juiz Moro, eu gostaria de deixar umas perguntas para o excelente jurista Wagner Moura. É o seguinte: qual é o artigo, o parágrafo, a linha, o inciso da lei que o juiz Moro desrespeitou nos últimos 2 anos inteiros da investigação da Operação Lava Jato? E seguindo nessa linha, por que durante todo esse tempo nenhum magistrado que está acima dele no sistema judiciário brasileiro considerou Moro culpado de alguma transgressão? Então cabe aí ao jurista Wagner Moura apontar, né, para esses magistrados aí onde é que está a incoerência ou a transgressão. E aí ele continua. E se você também achar que há algo de tendencioso nos reinos das investigações, não significa que você necessariamente seja governista, muito menos apoiador de corruptos, embora a TV não mostre. Há muitos fazendo a mesma pergunta que você. Então, para finalizar, tá, a minha refutação, eu quero deixar uma reflexão. A Lava Jato, senhor jurista Moro, recuperou e devolveu aos cofres públicos 3 bilhões de reais e tem a ambição de encontrar e devolver outros 20. Tá? E aí fica a questão, que tipo de indigente moral é capaz nessas alturas do campeonato não ser tomado por um completo sentimento de admiração por esses profissionais do Judiciário, do Ministério Público, da Polícia Federal, que há 2 anos dedicam as suas vidas numa operação capaz de quebrar todos os paradigmas do país do jeitinho? A Lava Jato encarcerou altos diretores de estatais, alguns dos homens mais ricos do país e políticos poderosos ligados a um governo que está em seu 4º mandato. A Lava Jato acabou com o dito popular que afirmava que no Brasil só pobre e preto vão para a cadeia. E qual é a sua conclusão? É que a Lava Jato é golpe? Faça-me o favor. Mais falacioso que esse artigo não tem como escrever. Seria isso. Então quero que você faça o seu comentário aí e compartilhe esse vídeo.